Olá! Entre as medidas de contingenciamento do orçamento que devem ser anunciadas pelo governo, está previsto o corte de mais de 20 bilhões na área de habitação. Mas esse não é o único problema vivido pelo setor. Inúmeras construtoras de unidades ligadas ao projeto Minha Casa Minha Vida têm se queixado de atrasos nos repasses da Caixa Econômica Federal, o que estaria atrasando as obras. Para discutir os problemas do setor, o Brasil em Debate recebe o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e o deputado Marcos Abraão, do PPS de Goiás, ex-presidente da Companhia de Habitação do Estado. Deputados, como é que vocês recebem essa notícia de corte de 25 bilhões nos programas de habitação no Brasil? Deputado Marcos Abraão. Primeiramente, a gente recebe esse tipo de notícia com apreensão. E por quê? Porque a construção civil hoje é um dos ramos da economia que mais geram empregos e renda para a população brasileira. Quando você fala de 25 bi a menos no orçamento... Isso significa quanto? Quanto é o orçamento? Olha, 25 bi equivale a quase 20% do total investido. O total investido no ano de 2014 em torno de 128 bilhões de reais. E agora foi previsto um orçamento de 103 bi. Então isso tira 20 bilhões de reais da economia, ou seja... Isso vai diminuir a venda de materiais de construção, diminuir a quantidade de empregos da construção civil, que hoje já está demitindo, e principalmente tirar o sonho daquelas famílias que tinham de realizar o sonho da casa própria. Deputado Júlio Lopes, a intenção do ministro da Fazenda era cortar 80 bilhões. Um quarto desse corte foi na habitação. Será que esse era o caminho? Eu acho que o deputado Marcos colocou com muita propriedade. O que mais nos assusta é que o setor de construção é intensivo de mão de obra, talvez o setor mais intensivo de mão de obra no Brasil. E isso, obviamente, vai ter um efeito importantíssimo na sociedade brasileira. Mas eu queria destacar para você que está nos ouvindo aí uma questão que eu acho que ainda é mais relevante que essa. Porque numa conversa com o ministro Kassab, nós mostramos a ele que a execução orçamentária do ano de 2014 foi de apenas 54% do orçamento. E nós vimos para 2015 com uma transposição daquilo que foi empenhado e não foi pago do ano passado para cá, de quase 8 bilhões, 7 bilhões e 900 milhões. E nós vamos ter uma execução orçamentária neste ano, obviamente, menor do que tivemos no ano passado. Então, quando se fala desse total de recursos, na verdade, o que nós estamos empenhando e pagando, sobretudo o que nós estamos efetivamente pagando, no final das contas, sempre tem representado no Brasil a metade do orçamento. E assim é, não só no Ministério das Cidades, mas também no Ministério dos Transportes, nos demais ministérios. O único que tem uma excepcionalidade em relação àquilo que é empenhado, orçado, empenhado e pago, são o Ministério da Ação Social, que consegue, na realidade, pagar quase 98%, 96% daquilo que tem de orçamento. Agora, os senhores são da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que tem discutido essa questão dos atrasos nos repasses para as empresas responsáveis pela construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Antes mesmo desse anunciado corte, antes mesmo do contingenciamento do orçamento, já havia um atraso nos repasses. Isso é decorrência do atraso na aprovação do orçamento ou isso tem sido permanente? E qual o problema que isso pode acarretar na execução do programa, deputado Marcos? Olha, eu vou repetir a fala do presidente do Senado de ontem no encontro para discutir o Pacto Federativo. O Brasil de 2015 não é o Brasil que foi vendido nas eleições de 2014. Nós estamos pagando a conta de uma situação que foi criada no ano da eleição. Agora, é muito preocupante você trabalhar com a perspectiva de recessão. Não é porque eu seja de um partido de oposição que eu torço para que o meu país não cresça, não gere emprego, mas é muito preocupante você trabalhar com uma situação que a gente só está vislumbrando crise.
Isso, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, tanto o presidente como todos nós, membros, nós temos tentado levar soluções. Porque os programas de habitação, no caso Minha Casa Minha Vida, que estão em atraso nas grandes cidades, é mais preocupante ainda nas pequenas cidades. Nós estamos falando de quase 5 mil municípios no Brasil. E mais de 70% desses municípios são cidades abaixo de 50 mil habitantes, que é onde os atrasos são muito superiores ao que a Caixa faz. Por quê? O repasse não é feito pela Caixa, é diretamente pelo Ministério das Cidades para bancos menores, que atrasam os pagamentos das pequenas construtoras, que geram um problema nos municípios. Os municípios hoje, abaixo de 50 mil habitantes, vivem uma situação caótica em relação à habitação. Deputado Júlio Lopes, a comissão tem ouvido os empresários responsáveis pelos programas de habitação. E qual tipo de problema que eles estão enfrentando? Bom, eu primeiro quero dizer que apoio o ministro Levi com esse encontro com a verdade que nós estamos fazendo, porque, no meu entendimento, o pior dos mundos é termos um orçamento que tivesse a inserção desses 25 bilhões e, no final, nada disso ocorresse, porque essa pedalagem ou esse fantasiosismo com que se tratavam as contas nacionais eram ainda mais perniciosos do que o corte real. Porque eu não tenho dúvida de que milhares de empresas vão quebrar no Brasil em função da inadimplência do próprio governo. O governo se comprometeu com coisas que não tinha capacidade de empreender e de fazer. E isso é gravíssimo. É muito mais grave ainda do que nós dizermos à sociedade brasileira que não temos condição de fazer. Com todos os efeitos, com todos os problemas, com todos os empregos que nós vamos ter, é um encontro com a realidade, um encontro com a verdade que a sociedade precisa ter para depois, inclusive, escolher melhor seus representantes, seus processos. Mas esse caso da habitação, ele é bem característico disso. Nós estamos com um atraso médio aí de 2 meses, né? E a gente lá na comissão, com todo o esforço que fazemos, não conseguimos apurar, porque o Tesouro diz que pagou, o FGTS diz que pagou, o Ministério das Cidades diz que pagou, e não é uma questão de responsabilizar os agentes envolvidos. O ministro Kassab tem sido de uma gentileza e de uma efetividade enorme, ele tem nos ajudado muito, mas a verdade é que a gente não consegue identificar, porque aquilo é um rolo, você não sabe quem é que não pagou a quem. E tivemos lá com o secretário do Tesouro, ele garante que está atrasado só 30 dias, mas no fundo está lá o deputado Marcos com as pessoas com as quais ele lida, com os cidadãos com os quais ele lida, e eu também, as empresas, pessoas, enfim, todo mundo reclamando que há atrasos superiores a 60 dias e as obras paradas, né? Agora, deputado Marcos, como é que as empresas, o setor de construção civil, no quesito, por exemplo, de mão de obra, é um setor que paga semanalmente, né? Como é que ele se vira nessa situação? Na verdade, a primeira medida que a indústria da construção civil faz em caso de atraso é demissão, que é natural. Não tem como uma empresa ficar bancando, financiando o poder público. Isso não existe. Agora, isso preocupa muito a gente, porque não só em realização, na questão das obras, mas também na depredação dessas obras. Uma obra parada é uma obra que começa a depreciar. E não existe reposição sobre esse atraso. Se a Caixa ou o Ministério está atrasando, e aqui eu quero também destacar isso que o presidente colocou, da atenção do ministro Kassab, né, que ele herdou uma situação que ele não tinha nem noção do que estava acontecendo no país. Agora, é muito preocupante, porque a empresa precisa se proteger. A primeira medida que ela faz é demitir e atrasar com seus fornecedores. Isso está acontecendo no país inteiro. Eu tenho a oportunidade de todo final de semana acompanhar nas pequenas cidades, e no estado de Goiás tem uma série, mais de 60 cidades com obras do Minha Casa Minha Vida para cidades abaixo de 50 mil habitantes, com obras paradas. Isso vai ter um custo para a sociedade. Ou seja, essas casas estão depreciando e as famílias que têm o sonho de ter sua casa própria vai ter que adiar esse sonho. Pois é nisso que eu estava pensando. Os senhores são o senhor do Rio de Janeiro e o senhor de Goiás, de capitais que têm um déficit habitacional muito grande. O problema habitacional nas grandes cidades é talvez o mais agudo, porque são cidades que têm cortiços, que têm condições muito críticas de habitação, e a gente está vendo com a estação das chuvas, isso se agrava muito, com casas caindo, muita gente morrendo, uma situação, população morrendo, vivendo em áreas de risco,
Como é que hoje os senhores veem o quadro de déficit de habitação no país? Em que pé ele está? É possível a gente fazer um balanço sobre isso, deputado? O Brasil tem 6 milhões de moradias em déficit, né, e ainda aquelas que precisam melhorar. Esse déficit, obviamente, tinha-se um planejamento inicial de que isso poderia estar resolvido lá para 2025, 2030, e, obviamente, isso não ocorrerá. Não ocorrerá porque estamos atrasando e cada vez mais comprometendo essas metas, né? Mas eu queria destacar aqui que o que está havendo na habitação é basicamente o que aconteceu na educação e em outros setores, né? Você vê, o governo fez o FIES, tinha 78 mil alunos, passou para 780 mil alunos e agora não tem condição de pagar. Então, as escolas estão tendo que arrumar seu próprio meio de manutenção ou milhares e milhares de alunos estão ficando sem aula porque simplesmente o programa foi descontinuado. É exatamente a mesma coisa. Se fez uma contratação grande de obras que não tem condição de performar. Hoje, o cenário que você tem é de obra parada, de empregados em fase de demissão e de residentes potenciais esperando suas casas que não se realizarão. A situação é bastante complexa. Eu volto a dizer que eu acho que é importante essa parada para que nós possamos reorganizar as coisas. E nós estamos lá na comissão trabalhando bastante para a gente dar transparência a esse momento, que eu acho que ainda mais grave é não se ter a informação correta. É aquilo que a gente hoje não pode se precisar, aonde está acontecendo de fato o atraso, em que órgão, em que etapa do processo. E nós estamos exatamente trabalhando muito, e aqui te agradecemos o espaço para estarmos pedindo ao governo e às entidades que fazem parte desse processo que nos ajudem a ajudar a população, porque as pessoas querem saber quando as obras vão terminar, as consultoras precisam de ter os seus prazos reescalonados e a sociedade precisa de se reorganizar nesse setor tão importante que é a habitação. Como que você vê essa questão, deputado Marcos, a questão do déficit habitacional, né? Olha, a questão do déficit habitacional no país é muito sério. Primeiramente porque foi exigido dos estados a elaboração dos planos estaduais de habitação de interesse social. E isso, eu tive a oportunidade do meu estado, inclusive de ter sido premiado em 5 oportunidades pelo trabalho técnico que nós fizemos. Né? Nós fizemos planos municipais de mais de 200 municípios, fora o plano estadual. E quando é traçada a política habitacional do país, os planos são colocados de lado. Ou seja, você concentra a quantidade de casas ofertadas nas grandes cidades, gerando assim um fluxo migratório também interno no país. As pessoas saem de cidades que moram à distância de 100, 150 quilômetros da capital, com o sonho de ter a sua casa própria naquela própria capital. Isso gera efeito de favela nas grandes cidades. As cidades não estão preparadas na área de mobilidade, na área de habitação. Isso é seríssimo, porque você não tem saneamento, você não tem água, você não tem equipamentos sociais para receber esse fluxo migratório interno. Então, a política habitacional do Estado, do governo do Brasil hoje, na minha opinião, precisava ser aperfeiçoada. Esse é um grande programa, uma conquista da sociedade, mas ele precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa melhorar esse programa para poder levar casas para realmente os lugares onde o déficit habitacional é crescente, que são nas grandes cidades, porém, tem diferenças regionais. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando de qualidade na habitação. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo as questões da habitação com os deputados Marcos Abrão, do PPS de Goiás, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputados, o Tribunal de Contas da União fez um relatório, uma auditoria no programa Minha Casa Minha Vida e apontou diversas irregularidades. Uma delas, o problema que o deputado Marcos Abrão acabou de dizer no nosso primeiro bloco, que os lotes de habitação, os conjuntos habitacionais estavam sendo localizados em lugares muito distantes, sem escolas, sem qualquer infraestrutura, que pudesse atender essa população.
e também a má qualidade nas construções. Construções que não tinham, fora do padrão do programa, que não tinham condições de receber a população. E eu gostaria de saber o que se pode fazer para corrigir essas distorções, o que se pode fazer para acompanhar, para que isso não ocorra. O TCU fez um pacote de sugestões, pediu 120 dias, deu 120 dias de prazo para que as coisas se ajustassem. Como que o senhor tem alguma... Olha, eu acho que nós, essa semana, fizemos um passo definitivo nesse sentido. O Exército Brasileiro desenvolveu uma tecnologia de um software chamado Opus, que trabalha em cima de uma metodologia que ele consegue fazer um armazenamento integrado das políticas de uma determinada construção, desde o fornecimento de materiais, da certificação dos bens que estão naquela obra, dos preços do SINAP que estão alocados nas mercadorias adquiridas, assim como ele fica com o nome e o número de cada um que participou daquele projeto, das suas etapas de fiscalização. Isso, obviamente, vai garantir uma qualidade bastante maior do que a que nós temos hoje, porque hoje, se nós formos a uma obra para acessar quem fiscalizou aquela obra, quem projetou, quem executou, quem fez as compras daquela obra, quem executou cada etapa daquele processo, nós não temos esse acesso, não temos como resgatar essas informações. De agora em diante, e se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer esse convênio com o Ministério das Cidades, o Ministério do Exército e a Caixa Econômica Federal, nós teremos o acesso a um sistema que já é brasileiro, que já foi feito no Brasil para controlar exatamente construções públicas e que está pronto. E nós vamos, então, através desse convênio com a comissão, poder monitorar não só aquilo que está sendo feito hoje, através de controles de imagem, inclusive tridimensionais, mas nós vamos poder ficar com esse controle para sempre, né? E ter acessos permanentes a esses dados que vão saber e vão poder controlar não só a qualidade, mas a própria execução e a entrega das obras. Deputado Marcos Abrão, tem como corrigir o tipo de defeito que foi localizado? Quer dizer, a localização distante, fora de equipamentos urbanos, só construindo. Mas uma casa que foi construída fora dos padrões, eu me lembro que São Paulo teve conjuntos habitacionais construídos de gesso nos anos 70, 80, que a única coisa que se podia fazer era demolir. É possível corrigir esse tipo de problema? Olha, um passo importante é essa colocação que o presidente da comissão fez. Primeiro é você investir em tecnologia para construir melhor. É evitar que aconteça. Evitar que aconteça. Agora, vamos voltar na origem do problema também, da localização. O preço repassado pelo Ministério, pela Caixa, é fixo. Ou seja, a casa nas grandes cidades é em torno de 57 a 60 mil reais. O empresário, quando ele vai construir o conjunto habitacional, esse valor dos 57 mil está incluso o terreno. Então, aonde que ele vai construir? Aonde tem terreno mais barato. E aí, consequentemente, não vai ser dentro da cidade, vai ser em área periférica. E gera todo esse transtorno que foi apontado pelo TCU. Por isso que eu colocamos, né, tanto a comissão toda, de nós reformularmos o programa Minha Casa Minha Vida e discutirmos essas questões pontuais, que nas grandes capitais os valores têm que ser mais altos, os terrenos precisam ser mais bem localizados para você não criar guetos, que é o que acontece na maioria das grandes cidades do Brasil. Os terrenos são fora do centro das cidades, não possuem equipamentos sociais, não possuem plano de mobilidade, não possui saneamento básico, às vezes até a água tratada precisa ser levada pela própria consultora. E tudo isso está incluso no preço que é liberado pelas casas, que é fixo. Agora, como é que se responsabiliza uma construtora? Esse contrato permite uma responsabilização? A comissão, o TCU, como é um órgão auxiliar do Congresso, a comissão estuda propor algum tipo de responsabilização aos responsáveis? Sem dúvida que é claro que as construtoras têm responsabilidade civil e eventualmente criminal, dependendo das incidências, dependendo das ocorrências. O importante, quer dizer, a meu juízo, é que nós temos uma forma de resgatar essas informações e elas nem sempre são resgatáveis. O apuramento, a forma de ter informações mais confiáveis, mais detalhadas e que permitam o resgate da informação e o seu acompanhamento
com mais acuidade, é que vai fazer com que esse processo seja mais célere. Porque, obviamente, as leis não só de proteção ao direito do consumidor, mas de responsabilidade da engenharia, do CREA, enfim, são suficientes hoje, e nós ainda estamos aprimorando algumas legislações lá na comissão, para fazer a apuração tanto civil quanto criminal das responsabilidades dos empreendedores ou dos engenheiros responsáveis. A comissão também discute, passa pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, a discussão dos planos diretores e das propostas de revitalização das cidades. O deputado Marcos estava falando dessa questão da criação de uma nova visão, né, de como localizar esses conjuntos habitacionais. Algumas cidades têm feito os planos de revitalização do centro, prevendo exatamente essa colocação de habitação popular dentro dos centros da cidade. Eu gostaria de saber como é que os senhores veem essa proposta. Quer dizer, eu não sei, é uma coisa muito cara, porque a gente vê o centro da cidade é muito valorizado. Eu não sei, é exequível isso? O Rio de Janeiro tem uma proposta muito avançada de revitalização ali. O Rio está dando um exemplo para o Brasil, né, da revitalização portuária do Rio, onde alguns complexos habitacionais têm sido construídos, notadamente um que nós podemos dar como exemplo, é aquele que foi criado na Frecaneca, que era a penitenciária, e que hoje tem um notável empreendimento habitacional lá dentro, com as pessoas residindo com uma qualidade bastante interessante. E aquelas áreas podem e devem ser realmente aproveitadas para a alocação de pessoas, porque a infraestrutura urbana está toda colocada, né? Você tem transporte, tem luz, tem água, tem gás, enfim, a infraestrutura urbana está pronta. Quando o deputado Marcos colocou muito bem, quer dizer, a avaliação da precificação que o governo federal faz é equivocada, porque quando você bota um preço muito baixo, você tem que depois considerar que todas essas infraestruturas vão ter que ser feitas. Quando, na realidade, quando você está pagando um preço mais alto pelo terreno, essas infraestruturas todas já estão prontas. E é o poder público que vai pagar de qualquer jeito, obviamente, você levar água a 60 quilômetros da cidade. No caso, São Paulo tem bairro 60 quilômetros, nem é uma distância tão exagerada para São Paulo, Rio, não sei, Rio de Janeiro, talvez. A questão maior que a gente coloca é justamente isso, em discutir o programa de forma regional, de forma mais detalhada. Não você trabalhar para fazer quantidades e quantidades de casa, mas quantidades, mas com qualidade e dentro dessa perspectiva. Existe um conceito hoje que no Brasil e no mundo que é o preenchimento dos vazios urbanos. Você, quando você trabalha com um plano diretor de uma cidade, você precisa estar atento a esse tipo de situação. Você tem diversos terrenos que, se tivessem algum incentivo para habitação popular, elas seriam construídas naqueles terrenos centralizados, porém, pelo valor ser um valor fixo e não usar essas diretrizes, que aquele terreno custa mais caro, isso não é aproveitado para a habitação popular. Tanto na cidade do Rio como na cidade de São Paulo, nós viemos projetos, né, estaduais ou municipais nesse foco, mas não existe uma política nacional para poder você preencher os vazios urbanos. E é isso que a comissão presidida pelo Júlio nós temos feito. Nós estamos lá com vários deputados que são ex-prefeitos, ex-presidentes de Coabs. E mais sério ainda, a questão da regularização fundiária no Brasil. No ano de 2014, o orçamento para a regularização fundiária do Ministério das Cidades foi de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Somente no estado de Goiás tem mais de 100 mil famílias que não têm sua escritura de sua casa. E esse não é um problema que é enfrentado como política de governo. E precisava ser. Porque uma família que mora numa casa que não tem escritura, ela não se sente dona, ela não tem condição de fazer um financiamento para melhorar a sua casa e, principalmente, ela não dá segurança para o seu sucessor para falar que aquela casa vai ser da sua família. Os programas de urbanização de favelas, de urbanização de áreas deterioradas, eles são eficientes na proposta de criar moradia, de melhorar o déficit habitacional? Olha, sem dúvida. E tem recurso para isso? O recurso é que hoje não existe, mas as intervenções que nós fizemos, algumas áreas do Rio de Janeiro, em comunidades do Rio, são intervenções que se tornaram, inclusive, exemplos para comunidades internacionais, né? A própria intervenção que foi feita na parte superior da Rocinha é uma intervenção de grande qualidade, onde você abriu vielas que tinham 30 centímetros para ruas, com caixas de ruas, e
4 metros, enfim, e ali efetivamente você tem uma concentração de tuberculose enorme porque o sol não incidia. E hoje é surpreendente, mas isso é uma verdade do Brasil, quer dizer, principalmente no Rio, a maior concentração de tuberculose do Brasil é ali, numa área nobre na cidade do Rio de Janeiro. E se teve essa intervenção com a perspectiva de se reformular esse quadro. E se conseguiu isso. Agora, são intervenções caras. E o que o deputado Marcos colocou, eu acho que essa questão da regularização fundiária, principalmente para essas áreas degradadas, junto com uma intervenção de reconstrução, é que vai mudar a realidade dessas pessoas. Bom, essa questão é uma questão muito ampla. Eu espero contar com a presença dos senhores no próximo programa. Muito obrigada, deputado Marcos Abrão. Muito obrigada, deputado Júlio Lopes. Nós terminamos aqui, mas você pode rever ou compartilhar esse ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.